Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Neste episódio, nós vamos falar sobre a inexistência da hora certa. Ou seja, a hora certa não existe. E tudo aquilo que a gente imagina de ficar pensando, será que eu vou fazer aquilo naquele momento especial? Será que o que eu estou planejando tá certo ser agora ou dá para esperar um pouquinho mais? Eu vou utilizar aquilo na formatura de tal pessoa. Tem muitos memes que falam, né? Nossa, vou abrir esse vinho no momento ideal. Será que isso é o certo? E nesse episódio a gente vai falar um pouquinho da minha experiência, do que eu vivi, do que eu andei escutando e lendo de pessoas, para a gente debater um pouquinho sobre saber ou não se a hora certa existe. Vamos embora. Bem-vindos ao podcast Vai Lá e Faz, aonde eu incentivo a sua ação, te encorajando a tomar a atitude do primeiro passo, pelo menos. Foi assim comigo e eu acredito que falando vou ajudar mais pessoas. Eu me chamo Henrique Bosco e agradeço muito a sua presença por aqui. Eu espero de coração que tudo que seja dito te ajude de alguma forma. Sejam todos muito bem-vindos. Falar de hora certa é muito engraçado. Eu acho que todos nós vivemos isso. Todos nós sabemos que fomos questionados por nós, por outras pessoas, se estávamos ou não no momento correto para fazer as coisas. E a gente nunca vai ter essa resposta. Na minha vida eu tive muitas experiências como essa, assim como eu acredito que todo mundo pode narrar experiências como essa. Eu vou trazer algumas das minhas e vou falar um pouquinho dos meus medos, das minhas inseguranças, de tudo que eu passei. Por exemplo, eu fui casado 2 vezes e esses meus casamentos, eu me juntei com a pessoa quase 2 meses depois que a gente começou a namorar e o outro eu me juntei depois de 2 anos. No primeiro, eu tinha muito mais certeza de que aquilo que eu estava fazendo era ideal naquele momento, porque era a única condição da gente estar junto, porque ele morava em outra cidade e tudo mais. E o segundo, a gente morava na mesma cidade e a gente tinha um pouco mais de maturidade, a gente não tinha certeza se era o momento certo. E quando eu comecei a me questionar sobre os meus exemplos de hora certa para trazer aqui para esse episódio do podcast, eu comecei a perceber que a minha vida inteira eu tenho situações engraçadas e situações mais sérias de saber se estava não na hora certa ou não. Por exemplo, trocar de empresa. Eu troquei algumas vezes de empresa. Algumas delas eu troquei com medo, com incerteza. Quando eu vim para São Paulo, eu sou mineiro de BH, eu vim aos 26 anos para São Paulo, eu vim trabalhar numa empresa que era concorrente da que eu trabalhava lá em São Paulo, lá em BH, e quando eu pisei aqui, nos 3 primeiros meses, eu olhei que não era aquilo que eu queria fazer. Eu não tinha gostado da cultura da empresa. A empresa é uma empresa legal, mas eu que não tinha gostado. Eu não tinha gostado do passo para trás que eu tinha dado. Eu estava frustrado, mas era o meu ganha-pão. Eu estava a primeira vez morando sozinho. Eu morava em São Paulo sem muitas condições de suporte, então final de semana querer filar uma boia na casa da mãe não existia mais, então era tudo por minha conta. E quando eu me percebi frustrado, desmotivado, eu fui procurar outros lugares. E eu vi uma empresa que poderia ser o ideal para mim e fui. Só que eu fui ganhar 1/3 do valor que eu ganhava na outra. Ele não pagava, quase não pagava o meu aluguel. Só que lá a projeção que eu tinha para ganhar mais dinheiro era maior. Eu não tinha certeza daquilo, mas eu tinha a coragem de ir, morrendo de medo. Depois que eu fiquei lá um tempo, ganhei muita grana, foi muito feliz, surgiu de novo uma oportunidade de mudar de segmento e para um outro segmento totalmente diferente, coisa que eu nunca tinha trabalhado na minha vida. Até então eu trabalhava com varejo, com tecnologia de telefonia. Eu ia trabalhar agora com uma empresa de desenvolvimento de software. Nada a ver com o que eu conhecia. Eu não entendia nada. E fui. E fui e me dei muito bem. E mesmo sabendo que eu ia ganhar um pouco menos, era uma oportunidade de eu conhecer novas coisas. Eu já tinha ali meus 29 anos, talvez 28 anos de idade, mas eu não tinha certezas. Eu tinha desejos, porque para minha carreira eu achava que aquilo seria o ideal. E eu não sabia se era o momento correto, porque eu não tinha todo o conhecimento, não tinha todo o estudo. Eu fui antes, depois fui estudar. Isso foi me alimentando e foram várias vezes de mudanças dessas. Quantas vezes a gente tem um sonho de fazer algo, da gente está planejando de fazer algo e a gente não sabe se é o momento correto de fazer? Eu olho para a minha carreira de palestrante, por exemplo. Quando eu comecei a palestrar há 12 anos atrás, eu falava de mudança.
Depois eu coloquei na minha fala diversidade, como eu já disse em outros episódios, e vou continuar sempre falando, reafirmando, saindo do armário, que eu sou um homem gay. E viver estas falas em lugares que são lugares novos, empresas, alguns grupos de estudo, universidades, que acabam me contratando, me chamando para a gente discutir alguns desses meus temas que eu falo de mudança, de empoderamento, de protagonismo, me colocou em alguns lugares de que eu tinha insegurança de se eu sabia ou não sabia de tudo que eu estava falando. Se todo o estudo que eu tinha feito, de todo o conhecimento que eu tinha adquirido, era ideal para aquele ambiente que eu estava seguindo. E aí, de novo, vinha, será que eu estou na hora certa de falar sobre isso ou eu preciso ter mais conhecimento? E quando eu olhava para o lado, eu percebia que sim, muitas pessoas também estavam numa situação muito próxima da que a minha, muitos deles estudiosos e vindo de uma cadeira acadêmica. Eu não tenho essa cadeira acadêmica, mas muitas pessoas vindo de uma cadeira acadêmica com muito mais conteúdo e bagagem, e eu trazendo o outro lado, que é o lado da vivência, o lado da experiência. E isso, para mim, é muito importante na minha vida, porque eu tive muito disso de viver a experiência, de observar a experiência dos outros, que é uma qualidade que eu carrego muito forte, que é a observação, e trazer disso uma amarração de história, uma amarração de um caminho de ideias para poder trazer para os outros. E eu nunca soube, eu nunca tive a certeza de que o que eu estava falando era adequadamente correto por tudo que eu tinha. Eu não me sentia seguro, mas eu ia. E eu acho que a hora certa para poder falar é o agora. Obviamente, eu tinha algum tipo de background, eu tinha um tipo de conhecimento. E isso foi sempre me alimentando e me seguindo, com inseguranças. E a própria Atio, a minha empresa. Quando eu decidi, eu falei no último podcast, quando eu decidi sair do mundo corporativo e ir para a Atua, durante mais ou menos uns 10 meses, eu me questionei todos os dias se o que eu ia fazer era o momento certo. Se sair da empresa que eu estava, abandonar a minha segurança corporativa, todos os meus benefícios, era aquele momento ou eu deveria esperar um pouco mais? Qual o faturamento da empresa que eu deveria esperar? Será que eu devo esperar esse faturamento ou deveria ir antes? A minha empresa, ela precisa de mim agora ou a minha sócia, que é uma pessoa incrível, consegue tocar até um pouco mais para frente? E ter essa resposta nunca ia acontecer. Nunca ia acontecer. E aqui nós estamos falando que serve para tudo, né? Para casar, para separar, para arrumar namorado, namorada, para trocar de casa, para comprar roupa, para trocar de carro, para fazer aquela viagem dos sonhos, para abrir aquele vinho. Como a gente está preso a uma necessidade de ter certeza para poder fazer as coisas. Quando eu me percebi mais livre dessa necessidade, eu comecei a perceber que a magia começou a acontecer. Eu me sinto livre o tempo inteiro? Óbvio que não. Eu me sinto seguro quando eu tomo as atitudes? Com certeza não, longe de estar seguro. Aqui nós não estamos falando de segurança. Nós estamos falando de minimamente um pouco de conforto, porque eu sei que eu quero aquilo. E quando eu quero, eu faço. Eu vou atrás daquilo. Para que serve essa atitude que eu tanto falo de fazer, assumir a responsabilidade, bater no peito? Eu quero fazer aquilo. É você acordar de manhã cedo e ter certeza de que os passos que você vai dar são os passos ideais. E aí eu vou voltar aqui para o básico de todo mundo, tá? Eu tenho um exemplo, eu tenho um faqueiro meu que eu adoro essa história, que é a minha bisavó ganhou esse faqueiro quando ela casou. Ela sempre teve esse faqueiro, é um faqueiro de prata, muito bonito, ela sempre teve esse faqueiro como algo legal, é um belo de um presente, mas ela usou pouco. A minha avó herdou esse faqueiro. E a minha avó colocava esse faqueiro num lugar de muito uau. Usava raríssimas vezes. Eu mesmo não me lembro de ter usado na casa da minha avó. E minha avó fazia várias festas, várias coisas, meus avós. Vários encontros. Todo domingo a gente tinha encontro de família, mas eu nunca lembro desse faqueiro aparecer nesses ambientes. Aí depois minha tia, minha madrinha herdou... Minha madrinha praticamente não usou, depois a minha mãe pegou da minha madrinha e ela usou, não tô brincando, eu não lembro de ter usado na minha família alguma vez.
E eu falei para minha mãe uma vez que eu gostaria de ter esse faqueiro pela história, porque eu acho ele bonito. E minha mãe falou assim: ah, tá bom, eu te dou quando você casar. E eu casei e eu ganhei de herança ali, feliz. E a primeira coisa que eu fiz foi tirar o faqueiro todo da caixa e colocar para usar no dia a dia. Aí uma vez me perguntaram: mas você não tem medo de estragar? Você não tem medo de acontecer alguma coisa e tudo mais? Não. Eu tenho desejo de usá-lo, porque eu acho ele uma graça. Eu acho ele super bonito e orna com o meu dia a dia, assim, é funcional, eu gosto. E eu não acho que eu tenho que esperar o momento correto. Quantas vezes a gente espera o momento correto para fazer alguma coisa, né? Fazer aquela viagem ideal, dar flores para a pessoa que a gente ama, pedir desculpa, se perdoar, ir atrás de um psicólogo. Quantas vezes a gente deixou as coisas passarem porque a gente achou que não era o momento certo? E eu já sofri muito sobre isso, porque durante a minha vida inteira, eu acho que todo mundo tem um pouco disso. Eu sempre tive medo de fazer as coisas e ser criticado, de dar errado. E quando a gente percebe que, mesmo se der errado, existe outras possibilidades, você volta para um lugar diferente do que você começou, porque você traz a experiência, você traz o aprendizado. Eu resolvi que eu vou. E quando as coisas começaram a acontecer na minha vida nesses últimos meses, eu percebi que tudo que eu tinha de receio continuou, só que não me parou. Então, o recado que eu queria dar para esse podcast hoje é que não existe um momento ideal. Deus não vai falar para você, é agora, vai surgir uma luz verde que vai falar assim, vai! Não vai acontecer, infelizmente. Não vai ter um momento perfeito, não vai ter aquela ocasião que você vai bater no peito e falar assim, agora eu tenho certeza. A única certeza que você tem é da atitude que você pode tomar. Então, se dica é válida, a dica que eu dou para todo mundo é vai lá e faz. Faça as coisas acontecerem. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje. Meu nome é Henrique Bosco. Muito obrigado por vocês escutarem mais esse episódio. Eu espero vocês até a próxima. Obrigado.